Então, desde já, Natália, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda, um bom dia. Obrigada, Tony. É um prazer estar aqui novamente, falando dessa temática super importante aí, que arrepia os cabelos aí de toda a população. De nós, técnicos da área ambiental, também é uma situação bastante até perigosa, que já vem acontecendo há muito tempo. E é muito importante a gente trazer esse assunto à tona até para saber o que é certo, o que não é, o que pode, o que não pode. E o que nós, como cidadãos, podemos fazer para ajudar a melhorar essa situação, né? Exato, Natália. Nós temos duas situações, né? Nós temos as queimadas em área urbana, na cidade, e também temos aquelas queimadas em área rural. Vamos começar então pela área urbana. A queimada, ela é permitida? Não. A queimada em área urbana, infelizmente, ela acontece a cada ano, parece que vem aumentando, né? Por mais que se façam campanhas educativas, programas de fiscalização, parece que é uma coisa que está inserida já até na cultura da população, principalmente das cidades pequenas, né? Que é o caso aqui de Capivari, de Rafar, da nossa região, que tem uma cultura até agrícola, né? Bastante forte. As queimadas urbanas, geralmente o pessoal varre o quintal, junta ali umas folhas, junta ali poda de árvore, faz um montinho ali, bota fogo e queima lá. Isso é muito prejudicial também para a saúde, para o meio ambiente e é proibido. Aqui em Capivari, se for pego em flagrante, a multa pode chegar até R$2.000 e aí, num caso de uma reincidência, pode ser cobrada em dobro. E lá em Rafar também é a mesma coisa. Existem dispositivos legais no Código de Posturas que eles prevêem a proibição das queimadas urbanas e determinam essas autuações aí no caso de ser pego em flagrante, né? E agora falando na outra parte, né, que é a área rural, que tanto a cidade de Rafar quanto a cidade de Capivari, Rio das Pedras, tem uma extensa área rural. Sim. É proibido também? Depende. A questão da proibição da queimada, né? Existe a queima controlada, que ela é permitida desde que é autorizada pelos órgãos ambientais. Ela está prevista no Código Florestal. Existem vários trâmites que devem ser feitos, várias condicionantes técnicas que devem ser observadas para ter autorização para a realização dessa queimada. É o caso da queima da cana, por exemplo? A queima da cana, ela é autorizável pela CETESB, né, que é o órgão estadual de meio ambiente, e ela é permitida. Porém, o que muito acontece, o que a gente muito observa na nossa região, são os incêndios criminosos. Às vezes nem com a intenção de colocar fogo na cana, ou nas matas, ou nas áreas verdes, que sejam, mas a pessoa está passando ali na estrada, fumando um cigarro e joga a bituca. Com esse tempo seco, a falta de chuva, a estiagem, a baixa umidade relativa do ar, acaba que os incêndios ocorrem de forma mais rápida e propagam de forma mais efetiva também, né? Porque você tem ali a palha da cana super seca, a mata também super seca com a falta das chuvas, e aí o fogo se alastra, né? E aí acaba perdendo até o controle na maioria das vezes. E não é apenas a bituca do cigarro, né, Natália? Não. Esses embalagens de chocolate, Sim. que é meio laminado, a própria garrafa de vidro, quando você joga e quebra ali próximo a um local que tenha esse tipo de mato seco, pode ocasionar também, né? Sim. Nessa época do ano aqui, quando a gente tem a baixa umidade relativa do ar, a atmosfera, estando mais seca, ela tem maior probabilidade de incidência de radiação solar. E aí essa radiação solar, entrando em contato com esse material que é altamente comburente, aí acaba ocasionando fogo, né? Que é chamada combustão espontânea, né? O termo técnico é esse, combustão espontânea, e aí acaba incidindo os incêndios aí que a gente tem visto, né? Infelizmente. Agora, voltando um pouquinho na parte da queima da cana. Nós, acho que já há um bom tempo, há um projeto em discussão e também já em andamento, que é até, eu não sei agora dizer até qual ano, que vai ser daí de vez proibido a queima da cana. Como que está esse processo? Você sabe dizer um pouquinho, Natália? O presidente Jair Bolsonaro, ele fez um decreto agora, acho que foi no último mês, se eu não estou enganada, que ele proibiu a queima, mesmo a controlada, em todo o território nacional. Porém, ao mesmo tempo que esse decreto ele é bom, porque ele proíbe as queimas, ele ainda dá algumas brechas e deixando que seja feita a queima controlada com alguma autorização em algumas condições. Por exemplo, para a produção agrícola, que é o caso da cana-de-açúcar, né? Ela é caracterizada como produção agrícola.
ele ainda autoriza a queima desde que seja controlada e desde que seja com autorização do órgão. Só que como a fiscalização, infelizmente, é muito fraca. Então, o que acontece? Ocorre a queimada, às vezes, pelos fatores de acidente que a gente fala, né? Combustão espontânea, ou a bituca de cigarro, ou o descarte do pacote de salgadinho, da embalagem de chocolate. E aí a gente não sabe se foi realmente uma queima acidental ou se foi uma queima criminosa. Aí as entidades que são responsáveis por isso, quando elas não fazem isso, elas registram um boletim de ocorrência e acabam se isentando da responsabilidade do que de fato ocorreu. E aí essa fiscalização fica muito difícil, porque a fonte de um incêndio ela é muito difícil de ser descoberta, né? Porque você queima tudo, você não tem evidências. E aqui na nossa região nota-se uma grande quantidade na cultura da cana-de-açúcar, né? E tem-se um número onde ainda pode haver uma queima controlada da cana, o que é feito com a colheitadeira. É também uma queima controlada, né, Marquinhos? Tem-se um número, mais ou menos, Você assim, em termos de porcentagem, o que é coletado sem ser queimado pela colheitadeira ou que é permitido pela queima? Esse número eu não tenho, Marquinhos. Eu posso pesquisar e depois passar para vocês, deixar nos comentários aqui depois. Mas a maioria é pela colheitadeira, né? Sim, acho que deve ser hoje, o nome que fala, né? Colheitadeira. Hoje, né? até pela própria questão da certificação da produção, né? As questões de ISO, de qualidade aí que a própria usina e as próprias empresas fornecedores de matéria-prima que tenham origem agrícola, elas buscam essa certificação florestal, essa qualificação ambiental. Mais limpa, né? Isso, é uma produção mais limpa que a gente chama. Para poder fazer a exportação ou a venda dos seus produtos, tanto em território nacional quanto internacional, é uma das exigências para que isso aconteça. Então, não dá para jogar também toda a culpa nessas empresas, porque se elas não fizerem a coisa certa, a coisa adequada, elas também não vão vender o produto. Porque hoje a certificação ambiental para produção, ela está cada vez mais forte e tem muita... Até a gente acaba vendo aí que alguns países acabam fechando as portas para a nossa produção se não tem esse cuidado com o meio ambiente, né? Então isso é muito importante. É a tendência, a gente vê, né, praticamente sim, em todo o segmento. Todo o nosso território, todos os nossos recursos naturais, eles são exauríveis, né? Eles vão acabar. Então se a gente não usar de forma controlada, a gente vai acabar tendo um prejuízo aí e as gerações futuras vão acabar sofrendo os danos, né? A gente já está sofrendo com isso, né? Então cada vez mais vai se agravando. Natália, você poderia explicar um pouquinho o que seria essa queima controlada? Sim. A queima controlada, ela está prevista no Código Florestal e também no site do IBAMA tem um detalhamento de todo o processo do que ela é permitida e como ela deve ser empregada. A queima controlada, ela pode ser usada como... O fogo, na verdade, ele é empregado como um fator de produção, de aumento da produtividade de alguns produtos. Para produções agrícolas, a forma de manejo de solo mais fácil para você adentrar com plantio é fazer a queima do que existe ali na área, né? Não digo vegetação, mas digo pastagem, todas essas coisas. E você fazendo essa queima, você tem uma efetividade maior, porque você acaba fazendo a ciclagem de nutrientes no solo e você enriquece a disponibilidade de nutrientes para a sua cultura. Existe também a questão da queima autorizada para os povos indígenas, né? Algumas comunidades elas usam isso para a sua produção de subsistência. Então existem algumas condicionantes que levam ao uso da queima como um fator de produção. Até mesmo não querendo interromper você, não sei se estiver errado, me corrija, porque eu não... às vezes a gente ouve falar que a queima em determinado... A própria cinza, ela traz benefícios, né, para a terra, né? Trazendo alguns nutrientes e tal. Sim. Ela é rica em vários nutrientes que são essenciais para que a planta, em seu estágio vegetativo, ela faça essa absorção desses nutrientes e possa crescer de forma mais rápida. Então, às vezes, a queima ela é beneficiária para fazer a produção sem você usar produtos químicos que vão agregar ali aqueles nutrientes que são necessários para a planta. Existe também, por incrível que pareça, a queima controlada para contenção de incêndios florestais. Então... por exemplo, a gente teve aí o ano passado, né? O Pantanal queimando à torta direito, aí que a gente viu várias notícias sobre isso. Você pode construir um aceiro, né? Um espaço entre uma mata e outra, né? Entre um local, um talhão e outro. E você coloca o fogo a encontro dessa queimada descontrolada que está acontecendo. E aí esse encontro vai fazer com que pare a queima ali. Então é um fator também de controle de queimadas. Interessante.
Natália, vamos também trazer um assunto. Alguns municípios, algumas cidades têm a sua própria lei de proibição de queimadas próximo aos municípios. Você pode fazer a queimada a cerca de 20, 40 quilômetros do município. Aqui na nossa região, ou aqui em Capivari, em Rafar, você sabe se existe alguma lei parecida como essa? Aqui em Capivari, quando eu estava como diretora no órgão ambiental, eu propus para a Câmara um projeto de lei específico para queimadas urbanas, né? Mas, infelizmente, esse projeto não deu andamento. Até o final do mandato eu não consegui, que eu estava como diretora, eu não consegui acompanhar para ver de fato o que aconteceu. As únicas legislações relativas a queimadas, elas estão aqui em Capivari e estão contidas no Código de Posturas, que, na verdade, ele não prevê essa questão de ordenamento técnico para a realização de queimadas ou para permissões restritivas, que seja. Existe só as punições quanto a queimadas em locais urbanos, né? Quanto à área rural, aí já fica mais a cargo da CETESB mesmo. E o que seria a Operação Corta-Fogo? A Operação Corta-Fogo, ela já é voltada mais para a questão de incêndios florestais, né? Mas também pode ser utilizada para queima de cana, que é o que mais ocorre aqui na nossa região. A Operação Corta-Fogo, ela é um programa do governo do estado, né, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Infraestrutura, e ela é composta por 4 subprogramas, que é o de prevenção, o de controle, monitoramento e combate. Esses 4 subprogramas, eles são muito importantes. O de prevenção, ele trabalha mais com a educação ambiental, mais para explicar o que é que pode ser feito, o que é que deve ser, quais as medidas devem ser tomadas, no caso, para evitar que os incêndios aconteçam. A parte de controle é realmente fazer o levantamento dos dados que levam a incêndios florestais e ver o que deve ser feito para controlar e para evitar que isso aconteça. A parte de monitoramento é fazer o mapeamento dos locais onde são considerados de risco, né, de incêndio, de queimadas aí, e fazer esse mapeamento e esse controle dessa região, né, monitorando quais são os focos, o que levam a esses focos e como evitá-los. E a parte de combate é a linha de frente mesmo, né, quando está acontecendo, para ir lá e apagar o fogo, aí entra Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, as brigadas municipais, então já é a parte de combate mesmo. Que coisa, né? Por isso toda a situação a gente tem que analisar, porque existem os dois lados. Sim, como você mesmo comentou agora há pouco aí, do lado da queimada controlada existe uma situação em que pode trazer até um certo benefício, né? Trazendo nutrientes para aquela localidade onde está sendo feita a queima. Mas existe também, né, alguns impactos, né, Com Natália? certeza. E quais são esses para o meio ambiente, os impactos que a gente pode... A gente tem estudos publicados aí com relação às queimadas que ocorreram no ano passado, né? Que bateram recordes, assim, né? Os incêndios florestais no ano passado, infelizmente, eles foram de grandes proporções aí, com grandes prejuízos ao meio ambiente, né? E esses estudos, eles estão indicando que a seca do período de estiagem desse ano vão ser também recordes. Então, a gente tem cidades aqui bem próximas da gente, como Salto, por exemplo, que já estão sofrendo com a falta de água. Então... Salto, Itu, Saltinho, Rio das Pedras, sim, então bem próximo mesmo. Sim, e já estão sofrendo assim, consequências muito drásticas de realmente não ter água na torneira, ou se tiver água, vem uma água completamente suja. Então, e esses impactos também são relacionados à falta de chuva, né? Então, a gente tem o impacto que foi causado pelas queimadas de 2020... eles acarretaram numa condição na atmosfera que vai dificultar ainda mais a vinda de chuvas, né, que já é muito escassa para esse período do ano. Então, esses impactos, eles vão ocorrendo ao longo do tempo e vão tendo mudanças na atmosfera, as mudanças climáticas também, que a gente tanto escuta falar, e está tudo relacionado a isso, porque você tem a perda da biodiversidade de um bioma, como o Pantanal, que é um bioma muito rico, apesar de ser um bioma pequeno comparado com os outros biomas do nosso país. Ele tem uma riqueza muito grande e tem uma interferência gigantesca nas questões atmosféricas para a falta de água, que é o que a gente tá passando agora, né? E estamos só começando, né? E o período de estiagem, infelizmente, vai acontecer muita coisa. Já estamos há vários dias sem chuva e a previsão é
demora aí de ter uma chuva que seja realmente efetiva, né? Porque a gente tem as garoas que acontecem aí, mas não são efetivas para solucionar o problema, para aumentar o volume dos reservatórios, para acabar com a falta de água. Tá aí a lei da física reinando, né? Toda Com ação certeza. gera uma reação. Sim. Natália, nós falamos sobre o impacto ao meio ambiente. E essas queimadas, qual é o impacto para a saúde pública? São gigantes, né? A gente tá vivendo aí uma pandemia mundial, onde essa doença, ela acarreta prejuízos principalmente no sistema respiratório das pessoas, né? Que são os casos graves da doença. E tendo essa condição aí de ar seco, a umidade relativa do ar muito baixa, então isso acaba ainda causando muitos prejuízos, muitas doenças respiratórias. A gente tem aí os hospitais, os postos de saúde lotados com crianças, principalmente crianças e idosos. Então, a baixa na qualidade do ar acaba diretamente ocasionando esses problemas na saúde, né? E aí a gente sabe que os hospitais ainda estão lotados, está tendo uma melhora, mas pequena ainda, né? Mas ainda estão lotados. A gente vai ter um período aí bastante crítico com relação a isso, né? Então, a gente tem que se preparar, tomar os cuidados necessários, evitar queimada, evitar qualquer coisa que ocasione uma baixa na qualidade do ar. E ficar atento aí, né? Denunciar, ver o vizinho queimando, denuncia, liga para a guarda, liga para a prefeitura e tenta ajudar na solução desse problema aí, que é nosso, né? Inclusive, eu ia até fazer a próxima pergunta sobre isso, Natália. Para quem está nos acompanhando nesse momento, como denunciar essas queimadas irregulares e para quem recorrer? Sim, Tony. Aqui também a gente vai ter que separar, né, entre queimadas urbanas e queimadas rurais, né, que são o caso da queima de cana, que eu acho que é o que mais acarreta a nossa região. As queimadas de cana, elas têm um canal de denúncia específico através da CETESB. Pode ser feito tanto para a CETESB quanto para a Polícia Ambiental Americana, que é onde a gente responde. Eu vou até depois, vou colocar nos comentários os telefones certinho para a população ter esse acesso. Tem um e-mail também da ouvidoria da CETESB, tem um aplicativo também da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que pode ser baixado no celular e você pode fazer essas denúncias também. Depois eu vou colocar todos os links aí no comentário, que eu acho que é bastante interessante deixar isso para a população. Aqui na nossa cidade, aqui em Capivari, a gente pode fazer as denúncias através da Guarda Municipal, através da Diretoria de Meio Ambiente, também depois eu vou deixar os contatos certinho. E lá em Rafar também, que a gente ainda tem bastante incidência de queimadas urbanas, também os telefones vou colocar nos comentários. Mas é muito bom a gente estar sempre fazendo esse alerta e sempre fazendo esse monitoramento, porque cabe a nós também, né, ajudar a cuidar do meio ambiente, porque interfere, como a gente disse aqui, na nossa própria saúde, né? Só uma dúvida minha. Você falou sobre denúncia sobre a queima controlada, a queima da cana. E você fala quando houver uma queima criminosa, é isso? Sim, queima criminosa ou se você suspeitar de qualquer irregularidade, né? Porque o ideal seria que essas queimadas elas ocorram, mas não causem prejuízos, como os ciscos, né, que a gente estava comentando aqui, que parece que entra até onde não dá para entrar, né? Que propaga de um jeito e são muito prejudiciais também, né? Tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Então, suspeitou, comunica a CETESB, sabe? Faz esse meio de campo aí, porque a gente é atendido por Campinas. É muito difícil eles estarem diretamente ligados à nossa realidade, né? Então, tendo a denúncia, a gente chama eles para cá. Ou Polícia Ambiental, que seja. Porque até mesmo eu acredito que quando a gente está passando pelas estradas, aí, pelas rodovias, né? Principalmente aqui em nossa região tem bastante plantação, né? O cultivo da cana. Aí você vê aqueles... Como que chama aqueles... é um tipo de uma torrezinha que fica bem no meio, assim, onde sempre tem alguém lá em cima. Os observatórios, né? São os bombeiros, né? O próprio plantadores, não sei se é usina, se pertence à usina ou particular, eles têm o próprio controle, né? Para que fiquem observando se vê fumaça, né? Inclusive eles conseguem chegar até longe. Sim. Né? São controlar. Os pontos de monitoramento, né? Até porque se mesmo na cana de açúcar, se tiver uma queimada que ela seja de forma descontrolada, que ela seja de uma forma não prevista, ela pode acarretar prejuízos e até a perda da cultura, né? Então, é importante ter esse controle e tentar evitar o mais rápido possível. A própria usina, né, que é a principal produtora aí da nossa região, ela tem vários caminhões-pipas que estão preparados nos casos de incêndio que vão fugir do controle. Então, eles têm uma equipe treinada para isso, uma equipe de brigadistas para poder fazer
essa controle, né? É que é muito difícil a gente conseguir separar o que é de fato a queima controlada e o que é a queima criminosa, né? Então, muitas vezes a gente raia com a usina, xinga a usina e tudo. Não tô defendendo ninguém, não. É que é muito difícil a gente ter essa ciência de saber de onde começou o incêndio, né? É porque automaticamente, se houver a queima em determinada região, os próprios brigadistas já estão sabendo, né? Ó, vai queimar tal, então já não interfere, já né? Tem um preparo aí para poder controlar a situação. E às vezes a gente começa a xingar, a criticar de um incêndio em canavial e muitas vezes pode ser até a própria pessoa que ocasionou jogando aquele papelzinho, jogando aquela bituca de cigarro próximo a quando está pelas rodovias e acaba ocasionando essa situação. Bem né? colocado, isso é essa observação. Com certeza, isso acontece muito. É o que cada um tem que estar sempre, né, se policiando em procurar fazer as coisas certas, porque eventualmente você deu uma vaciladinha, você pode estar causando problema sério. Com certeza. Natália, queremos mais uma vez agradecer você por aceitar o nosso convite e trazer essas informações, né? Porque a população às vezes fica confusa. Para quem denunciar? O incêndio é na área urbana. Para quem eu vou ligar? O incêndio é na área rural. Como é que eu faço? E também saber esses detalhes, né? Porque muitas vezes, como você mesmo disse, o fogo, para poder ser extinto, é combatido com o próprio fogo. Então, às vezes, a pessoa vê lá, mas estão tentando apagar o fogo e estão tacando fogo do outro lado. Sim. Então, temos todas essas situações, né, Natália? Sim, eu tive até uma experiência com relação a isso. Foi em rede social, né? Uma pessoa publicou lá que no bioma cerrado estavam colocando fogo, né? Que tava os carros, os veículos do IBAMA, dos órgãos ambientais, ateando fogo em algumas áreas, né? Na verdade, isso também é uma forma de queima controlada para aumentar a produtividade de alguns biomas, principalmente no cerrado. Quem conhece a vegetação do cerrado sabe que as árvores elas não são esteticamente bonitas, vamos dizer assim, né? Que são árvores com troncos tortuosos e tudo mais. Porém, a queimada no cerrado, ela é muito benéfica. Porque no cerrado, por conta das condições climáticas da região, o fogo ele incentiva a germinação de sementes. E ele geralmente ocorre de forma natural. Como a gente falou, algum descarte irregular, né? Natural entre aspas, né? Mas tem a forma natural também, que é a combustão espontânea através do material seco, do atrito entre rochas. E até o atrito do pelo de alguns animais com a vegetação seca pode causar incêndio, porque por conta das próprias características do local. Então, e esse incêndio, ele também entra na questão da melhoria das condições do solo, né? Do fornecimento de nutrientes para as plantas. E também na quebra de dormência de algumas sementes, né? Que você tem um incêndio, você tem um choque térmico ali, ela vai abrir e vai conseguir germinar a plântula e ter a propagação das árvores, aí aumentando a biodiversidade e a qualidade no cerrado. Natália, antes de a gente liberar você, uma coisa que veio na minha cabeça agora, que eu acho que é muito importante também a gente poder trazer para os nossos ouvintes e principalmente para aquelas pessoas que têm terrenos de grande proporção, que acaba não tendo nenhuma plantação, mas acaba criando a vegetação, o mato ali, e sempre acaba passando por um incêndio, pelo menos 2 ou 3 vezes no ano. Qual é a importância para esses terrenos em ser feito o acero? Fazer aquele caminho que você disse. A importância é não ter a propagação, né? Principalmente esses terrenos grandes aí, geralmente eles têm fundo para uma área verde, eles têm fundo para uma vegetação, alguma coisa. E aí acaba que um fogo ali num mato, que é considerado não bom para o terreno, ele acaba se propagando para algumas matas, algumas vegetações e ganha proporções aí que acabam fugindo do controle. Então, tem um terreno, tem condição de passar um picador lá, um trator com picador, deixa o mato no próprio terreno, que ele vai abafar o crescimento da nova vegetação. Então, você vai ter ali um controle mais eficiente, né? Ou é um terreno na cidade que você precisa limpar, se for coloca essa vegetação num saco de até 100 litros, que o caminhão da coleta de rua pega. Na minha casa, por exemplo, eu moro em chácara. A gente faz poda de árvore, a gente cai muita folha, principalmente nessa época. A gente junta tudo e faz uma compostagem, sabe? E aí o próprio
o solo removível ali, removido, é utilizado nas próprias plantas como adubo. Então, assim, tem muita solução, a gente não precisa queimar. E aí a vizinhança põe fogo em tudo lá, né? Eu brigo com todo mundo, falo, gente, pelo amor de Deus, olha o tempo seco, olha a Covid, todo mundo com problema respiratório, vamos tomar cuidado. Tô denunciando meus vizinhos sempre, porque acho que a gente tem que fazer a parte, a gente tenta fazer essa conversa, mas aí tem que, infelizmente, apelar para as condições legais mesmo. Mas tem muita solução, não precisa de fato queimar. E principalmente por questão do lixo, muita gente ainda queima lixo, né? Não tem essa necessidade. A cidade aqui, ela é atendida pela coleta pública, tem locais que é até diariamente, então não é necessário fazer isso. Tem outras soluções que são ambientalmente corretas, né? Natália, então, muito obrigado pela sua participação. Tenha uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Para vocês também, gente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo em pauta esses assuntos. E estou à disposição aí, pessoal, que tiver dúvidas. Tem meu Facebook, vou deixar aí os canais de denúncia para quem tiver as situações aí que desejar denunciar. E bom fim de semana para vocês também. Muito obrigado pelas informações e belo conhecimento. Obrigada.